Portanto, abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 47, a partir do verso 27. Livro de Gênesis, capítulo 47, a partir do versículo 27. Leremos até o final do capítulo 47, neste momento. Então, Gênesis, capítulo 47, a partir do verso 27. A igreja já localizou a passagem? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão, e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Terra, fé, esperança. De alguma maneira, esses temas estão muito presentes nos capítulos finais do livro de Gênesis. Mas não apenas nesses capítulos finais, mas na verdade ao longo de toda a narrativa do livro de Gênesis. Ao longo de toda essa série que semana após semana nós estivemos expondo aqui as principais histórias do primeiro livro da Bíblia, estes temas se ressaltam. Essa semana eu assisti a uma série de televisão histórica, épica, que mostrava os pioneiros que conquistaram o oeste americano, procuravam uma terra, um lugar para se estabelecer, e mostrava todas as dificuldades que eles tinham na imigração, todos os perigos, todos os conflitos. Mas eles iam para aquele lugar e estavam dispostos a correr quaisquer riscos que fossem, porque eles tinham fé de que havia uma terra e de que havia um lugar que era melhor do que o lugar onde eles estavam. Eles nunca haviam visto esse lugar, mas eles ouviram falar, acreditaram e arriscaram as suas vidas e todo o seu patrimônio para alcançar esse lugar. Muitos deles ficaram pelo caminho, muitos deles não chegaram a esse lugar. Mas eles acreditaram, eles tiveram fé, e vejam só, fé em uma promessa, em uma descrição meramente humana. Mas mesmo assim, isso ditou a vida deles, fez com que eles tomassem escolhas para alcançar os seus objetivos. Como nós veremos na nossa mensagem de hoje, o que nós vemos presente aqui na vida de Jacó e de José, especialmente na vida desses dois homens de Deus, esses dois patriarcas, o que nós vemos aqui também é uma fé, mas não meramente fé em uma terra vaga que eles possam ter visto ou imaginado ou que alguém falou para eles, mas fé na promessa do Deus de seus pais, na fé nas promessas do seu Deus. E por causa da fé nessas promessas, ao final das suas vidas, eles dão instruções e tomam decisões muito claras a respeito de onde eles querem ser sepultados, porque eles querem participar das promessas que Deus fez para o seu povo esse que agora estava formado. Mas qual é o contexto no qual os patriarcas expressam essa fé? Nós lemos aqui os versículos finais do capítulo 47, no qual Jacó, semana passada falamos um pouco sobre Jacó e José e sobre a reconciliação da família de Jacó, dos filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó finalmente se reconciliaram
e agora eles estão vivendo no Egito para fugir da fome que sobreveio sobre toda a terra, sobre todo o mundo ali do Oriente Médio naquela época. Deus mesmo conduziu José e os acontecimentos e a própria maldade dos seus irmãos para que o povo pudesse ser salvo, pudesse estar preservado diante da fome, não somente preservado, mas reconciliado, transformado, com seu caráter absolutamente transformado. E agora, aqueles irmãos que andavam dispersos, cada um no seu caminho, invejosos, inimigos uns dos outros, agora eles formam efetivamente uma família e um povo. Eles caminham juntos. E o povo de Israel, portanto, está formado. Jacó, que também é chamado de Israel, tem 12 filhos. E esses 12 filhos darão origem futuramente às 12 tribos de Israel. E com suas mulheres, com seus filhos, com seus criados, eles estão no Egito. E agora, passado algum tempo, lá no Egito eles estão prosperando. Mas o Egito não é a terra da promessa. Egito é um lugar próspero, inclusive, a terra de Gósen é no delta do rio Nilo, uma terra fértil, uma terra onde eles têm paz, uma terra onde eles estão prosperando e o povo do Egito não está prosperando como eles estão prosperando. Eles poderiam ser tentados, portanto, a se acomodarem ao lugar onde eles estão e pensarem, puxa, Deus nos deu essa terra, ficaremos aqui. Mas Jacó faz José e seus filhos lembrarem de que aquele lugar onde eles estão prosperando não é o lugar onde eles deverão permanecer, onde a sua descendência deverá permanecer, porque Deus tem promessas muito maiores e mais gloriosas do que permanecer na terra do Egito para fugir da fome, e mesmo que isso venha acompanhado de uma grande prosperidade material. É interessante que o capítulo 47, nós não lemos aqui, não temos tempo para isso, mas o capítulo 47 ele estabelece um contraste entre o próprio povo do Egito, que por causa da fome vende suas terras a José e a Faraó para poder sobreviver. E agora Faraó diz, vocês fiquem com as terras e vocês vão ganhar a semente, mas tudo que vocês plantarem, 20% será entregue a Faraó e o resto vocês podem ficar com vocês. Enquanto isso, o povo de Israel recebe uma possessão lá e ele prospera e se multiplica. Há um contraste, portanto, entre a própria população do Egito, que de alguma maneira não tem mais a propriedade da terra, e o povo de Israel que está lá e foi recebido e prospera, cresce e se multiplica. Deus está abençoando Israel, enquanto que o povo do Egito se torna escravo de Faraó, e se torna escravo de Faraó pelo trabalho do próprio José. Ainda que o povo do Egito não encare dessa maneira, o capítulo 47 vai dizer que o povo do Egito encara isso com gratidão a José, porque diz, olha, não importa as nossas terras, tu está nos dando comida, tu nos estás alimentando, então que a nossa terra fique com Faraó. Isso pode parecer muito estranho para nós hoje, nós estamos acostumados com conceitos de propriedade privada e tudo mais, né? Mas no mundo antigo e nessa cultura totalitária, como era no Egito, não era tão estranho, né? E o povo de bom grado aceita, portanto, deixar a propriedade na mão do rei, na mão de Faraó. Em grande contraste com o que nós vamos ver futuramente na narrativa bíblica, quando a terra de Israel ela pertence a Deus e Deus dá ao seu povo, e o povo tem a propriedade, não o rei, não o Estado, mas o povo. E o povo paga 10% e não 20%. Ainda que hoje a gente possa dizer que nós pagamos muito mais de imposto de renda e outros impostos do que o povo do Egito pagava ali, mas o fato é que o povo, nós ainda temos a propriedade, o povo do Egito não tinha. Mas há um contraste, portanto, entre a prosperidade de um e a opressão de outro. E, portanto, a tentação vem. Estamos prosperando e prosperando mais do que o povo dessa terra. E Jacó poderia, portanto, pensar, não, aqui é o nosso lugar. Mas ele vive 17 anos. 17 anos ele está lá no Egito e vê toda essa prosperidade. E ele está chegando o dia da sua morte. Ele quer transmitir uma última mensagem a seus filhos e a seus netos. Ele vai abençoá-los, e o capítulo 48 e 49 nos fala disso. Mas antes de abençoar e depois de abençoar, ele faz solenemente que José e depois os seus 12 filhos jurem que ele, Jacó, ou também chamado de Israel, não será sepultado naquela terra. Ele quer ser sepultado junto com seus pais, Abraão e Isaque, junto com suas mães, Sara e Rebeca. É lá que ele quer estar.
Por quê? Porque ele confia nas promessas de Deus. Porque ele sabe que o Deus que apareceu a Abraão, o Deus que apareceu a Isaac e o Deus que apareceu a ele, lhe prometeu a posse da terra de Canaã. Agora, percebam, Jacó está morrendo. Ele não está em Canaã. Deus prometeu a posse da terra. Abraão, da mesma forma, morreu. Apesar de morar em Canaã, não teve a posse da terra. Isaac, da mesma forma, vivendo em Canaã, teve lá, transitou pelo local, mas ele não tinha a posse, a propriedade, o direito sobre toda aquela terra. Os demais povos ainda habitavam ali. Mas eles morreram com fé, ou seja, com a confiança de que a promessa de Deus se cumpriria na sua descendência. As promessas de salvação, as promessas de Deus para o seu povo não se cumpririam nos seus dias de vida, mas se cumpririam no futuro. E mesmo assim, eles dedicam toda a sua vida a viver conforme as ordens de Deus e a confiar nessa promessa, ainda que seus olhos não tenham visto o cumprimento dessas promessas. Mas vamos adiante, os capítulos 48 e 49 nos falam das instruções que Jacó passa, portanto, primeiro a José, o seu filho favorito, e depois aos seus demais filhos. A bênção final. E o capítulo 48 primeiro nos fala da bênção de Jacó sobre José e sobre os dois filhos de José, Efraim e Manassés. E o que acontece? Jacó, quando adoece, José vai até ele e leva os seus dois filhos para ser abençoado. Era uma tradição no mundo antigo, o patriarca abençoava os filhos e já mais ou menos definia como seriam as coisas, inclusive a própria distribuição da herança às vezes era feito nesse momento. E nessa ocasião, o que Jacó faz é escolher José como o seu primogênito. José não era o primogênito. José ficava numa lista de filhos bem para baixo. Dos 12 filhos, tinha vários outros que estavam antes dele. Mas ele era o filho favorito de Jacó. E Jacó, portanto, faz o seguinte, ele chama José e o abençoa com porção dobrada, adotando os filhos de José. E ele diz para José, olha, os teus filhos, Efraim e Manassés, agora são meus. E eles vão herdar como se fossem meus filhos. Isso significa, portanto, que tu, José, vai herdar em dobro, porque tu tens dois filhos. Essa bênção da herança em dobro deveria ser para o primogênito, que é Rúben. Mas não é Rúben que vai herdar em dobro, vai ser tu, por meio desses dois filhos. E ele adota, portanto, Efraim e Manassés e abençoa José. E após adotar Efraim e Manassés, ele vai então abençoá-los. E a Bíblia diz que Jacó já não tem a visão plena, ele já não enxerga muito bem. E José traz os seus dois filhos e ele deveria colocar a mão direita sobre o primogênito, que era Manassés, e a mão esquerda sobre o segundo filho, que era Efraim. Mas ele pega e inverte, e ele bota a sua mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés. José, ao ver isso, não gosta, porque José quer que Jacó mantenha a tradição, ou seja, abençoe o primogênito. Mas Jacó diz, não, eu vou abençoar Efraim, eu vou abençoar o segundo, é assim. E assim, aquele que não é o primogênito recebe a bênção de primogênito. Efraim está com isso destinado a ser uma das tribos mais poderosas do povo de Israel. E inclusive, na bênção que Jacó dá para Efraim, ele diz que Efraim será chamado, Israel será chamado por Efraim. Ao longo da narrativa bíblica, nos livros históricos, nós vamos ver, nos livros proféticos, nós vamos ver isso muitas vezes. Os profetas vão falar Efraim, Efraim. E quando eles falam Efraim, eles estão falando de toda a nação de Israel. Por quê? Porque Efraim se tornou, ao longo da história, uma das principais tribos e uma das mais poderosas. A origem de tudo isso está aqui, portanto, na escolha inspirada por Deus, que Jacó faz de abençoar Efraim com a primogenitura. Manassés também será próspero, ele é um filho de José, ele também é abençoado, mas ele não terá a liderança que Efraim terá. E só para que vocês saibam, Josué, que vai ser o líder de Israel, que vai coordenar a conquista da terra de Canaã, é um descendente
de Efraim, está na tribo de Efraim. E muitos outros líderes que virão depois também estão ligados a essa tribo importante. E a origem de tudo isso que nós temos aqui no capítulo 48 e 49 é uma antecipação de tudo aquilo que vai acontecer no Antigo Testamento ao longo da história de Israel. Não é por acaso que o livro de Gênesis significa origens, porque é as origens não apenas do mundo, da humanidade, mas as origens do povo de Deus, as origens de Israel, uma antecipação já de tudo aquilo que vai acontecer ao longo da sua história. E aqui, portanto, nos capítulos finais de Gênesis, nós temos já uma explicação, uma espécie de profecia por meio dessas bênçãos, indicando o que acontecerá posteriormente. Mas então, no final do capítulo 48, versículo 21, depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. A única possessão que Jacó tinha na terra de Canaã, além do túmulo onde ele seria enterrado, que Abraão havia comprado, era um declive montanhoso, a região de Siquém. E foi um lugar que nós não falamos sobre isso ao longo da nossa série, mas foi um lugar que os filhos de Jacó, 2 filhos de Jacó, Levi e Simeão, para vingar lá um abuso sexual da sua irmã, acabaram matando todos os homens daquela cidade, né, e conquistaram aquela cidade. Aqui, Jacó está dizendo que José vai herdar este lugar também, que é o único lugar, na verdade, que ele tem, de alguma maneira, o controle, ou teria o controle naquele momento. Muitos séculos depois, Josué vai ficar com aquela região, a região da cidade de Siquém, uma região montanhosa, por isso um declive montanhoso. Mas percebam vocês que, mais uma vez, Jacó, também chamado de Israel, expressa a sua confiança, expressa a fé que ele tem nas promessas de Deus. Eu estou morrendo, eu não vi a conquista da terra, mas Deus vai cumprir essa promessa. E enquanto ela não acontece, eu já designo para ti uma parte dessa terra que eu já conquistei, que é esse declive montanhoso, né, que eu tomei, né, por meio dos meus filhos, tomei da mão dos amorreus, tomei da mão daqueles povos. E assim, após essa fala em particular com José, seu filho favorito, e seus netos, Efraim e Manassés, que agora foram adotados e são considerados filhos de Jacó por adoção, ele chama, capítulo 49, depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. E assim, na forma de um poema profético, Jacó abençoa os seus 12 filhos. E essas bênçãos, de alguma maneira, estão conectadas com a história de Israel posterior. Na verdade, para nem todos os filhos, essas palavras de Jacó foram bênção. Para alguns deles foram, na verdade, uma anti-bênção, uma tirada de bênção. É o que nós vemos, por exemplo, com o primogênito de Jacó, Rúben. Verso 3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Por quê? Porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Em uma das narrativas de Gênesis que nós não lemos aqui, é mencionado brevemente que em um momento, quando os filhos de Jacó habitavam lá em Canaã, Rúben deitou, dormiu, teve relações sexuais com a concubina de Jacó, uma das concubinas de Jacó. E isso continua a ser, evidentemente, algo horrível, né? Uma profanação, e por causa desse delito sexual, ele é deserdado, pelo menos não totalmente, mas ele perde os direitos da primogenitura, ele perde a sua liderança. E essa perda de liderança, inclusive, ela se percebe na própria narrativa da história de José, quando Rúben tenta de alguma maneira salvar José, mas não consegue, tem que vir um outro irmão que é Judá para fazer esse trabalho, para fazer esse papel. Rúben, portanto, cai em descrédito. A sua tribo não será das tribos mais fortes de Israel.
No verso 5 ele continua e também traz uma espécie de antibênção para outros dois filhos de Jacó, Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Jacó está dizendo aqui que eles não receberão herança de terra. Eles vão estar espalhados, dispersos, divididos. E de fato, ao longo da história de Israel, o que é que nós vemos? Levi, os descendentes de Levi, eles não recebem terra. Eles vão se tornar guardiões do templo ou sacerdotes. E portanto eles não terão posse de terra. Serão apenas servidores que estarão ali servindo no culto. Simeão, por sua vez, a sua herança ficou dentro da herança de Judá. Ele foi disperso e absorvido pela tribo de Judá. E por que isso? Porque os dois irmãos agiram com violência e quase que causaram uma guerra, digamos, contra os filhos de Jacó quando eles habitavam em Canaã. Eles mataram os homens de Siquém, que eu mencionei aqui no início da mensagem. Eles mataram todos os homens daquela cidade à traição. Fizeram com que eles se circuncidassem, fizeram uma aliança, fazendo com que eles pensassem que iriam se unir aos homens daquela cidade e queriam permitir que a sua irmã, que havia sido abusada, iria se casar com o príncipe daquela cidade, mas na verdade era uma artimanha para que após a circuncisão, enquanto eles estivessem fracos por causa da cirurgia, eles foram lá, pegaram espadas e mataram todos os homens e animais daquele lugar e tomaram a cidade. E Jacó, portanto, entendeu que essa era uma atitude desleal, cruel e desnecessária. E ele entendia também que essa violência, esse ímpeto violento seria ruim para o povo de Deus, porque poderia trazer problemas e por isso ele não abençoa esses dois filhos e os seus descendentes. Mais tarde na história, Deus de alguma maneira redime esse ímpeto violento de Levi, permitindo que usassem a sua força no serviço do sacerdócio. Inclusive, isso é uma recompensa, porque os descendentes de Levi mataram aqueles que estavam praticando idolatria, que adoravam um bezerro de ouro, e foram recompensados. O zelo religioso deles foi recompensado, portanto, para que eles fossem dedicados ao serviço de Deus. Não receberam terras, mas serviram a Deus no templo, no tabernáculo. E então, vem a bênção de Judá. Judá recebe uma bênção destacada aqui. Judá é leãozinho, e o leão era um símbolo da realeza, um símbolo de força, um símbolo de alguém que se impõe pela sua beleza e pelo poder e força que tem. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui José está dizendo de alguma maneira que da descendência de Judá virá a realeza, um rei. O cetro não se afastará da mão de Judá. Judá foi aquele irmão que lá no passado, tem um passado bem problemático. Ele teve a relação com a sua nora achando que ela era uma prostituta. Ele depois teve a ideia infeliz, mas que Deus usou para o bem, de vender José como escravo para o Egito. E depois, os anos se passaram e há uma transformação no seu caráter e ele defende o seu irmão mais novo, o irmão favorito de José, que é o irmão favorito de Jacó, o filho favorito de Jacó e o irmão favorito de José, que é Benjamim. Ele se oferece para ficar no lugar de Benjamim como escravo, enquanto José fazia aquele teste com ele. Ele também se responsabiliza pela volta de Benjamim ao seu pai, ele se torna o guardião do seu irmão. Ele amadureceu, agora ele ama o seu pai, ele ama seus irmãos. Ele foi, de certa maneira, redimido ao longo do tempo e das circunstâncias, Deus transformou a sua vida. E agora ele é abençoado por Jacó, com a promessa de realeza, com a promessa de que ele governará sobre seus irmãos. Com a promessa, inclusive, de que haverá, de alguma maneira, ainda muito vaga, mas há uma promessa de que essa monarquia, esse reino, esse poder régio será perpétuo, eterno. O cetro não se afastará de Judá. De alguma maneira, a descendência de Judá reinará
para sempre. E ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Aqui também na bênção há uma bênção de prosperidade. Judá será próspero. Prosperará tanto o vinho, as vides, né? A ideia aqui de quase que se afogar no vinho, quer dizer, tanto vinho é muita prosperidade. O leite também, prosperidade material. De alguma maneira, percebam vocês, hoje nós falamos os judeus, querendo nos referir a Israel. Mas os judeus Judá é apenas uma das 12 tribos de Israel. Mas ela se tornou ao longo do tempo a tribo mais importante, porque foi a tribo que permaneceu, a tribo que resistiu ao imperialismo dos assírios, foi a tribo que manteve Jerusalém como sua capital, foi a tribo que teve o rei escolhido por Deus, foi a tribo da qual saiu o nosso Salvador Jesus Cristo. Então hoje, Israel de certa maneira é chamada pelos judeus. É a bênção de Jacó aqui sobre os descendentes de Judá. Não havia nada no caráter de Judá que tornasse o merecedor de tal bênção. O seu histórico, de alguma maneira, era desabonatório, mas Deus o transformou e Deus o constituiu em uma liderança, e os seus descendentes como liderança para o povo de Israel, e isso é a graça de Deus agindo sobre os filhos de Jacó. As bênçãos de Jacó continuam, eu não vou ler aqui todas as bênçãos, porque o nosso tempo não permite, mas uma das últimas bênçãos é quando ele chega então sobre José. E ele diz no verso 22, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça com que foi distinguido entre seus irmãos. José recebe as bênçãos de primogênito. E ele, portanto, tem bênçãos de prosperidade, ele tem bênçãos de liderança também, tem bênçãos de ser importante ao longo da história, e assim de fato será. Apesar da monarquia não vir da tribo dos descendentes de José, por muito tempo os descendentes de José foram uma das tribos mais poderosas de Israel e exerceram a liderança, inclusive na conquista, como eu falei, por meio de Josué. E muitas das terras onde se estabeleceram os descendentes de José, Efraim e Manassés, eram as terras mais férteis e prósperas da terra de Canaã. E assim, o verso 28 vai nos dizer, são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. E depois lhes ordenou dizendo, eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no caminho de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca sua mulher, ali sepultei Lia, o campo da caverna que nele está comprado aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Seus últimos momentos de vida e as suas últimas instruções, portanto, expressam a sua fé. E ele dá ordens detalhadas. Olha, é aquele lugar ali que Abraão, meu avô, comprou do Efron, o Eteu, na capela de Macpela, perto daquele lugar, tal. Ele dá uma descrição minuciosa no lugar. Ali estão enterrados Abraão e sua esposa. Ali está enterrado Isaque e sua esposa. E ali está enterrado Lia. Lia é a primeira esposa de Jacó. E talvez você se pergunte, onde está Raquel? Raquel não foi sepultada ali. Raquel foi sepultada em outro lugar quando Jacó estava em peregrinação. Estava transitando por Canaã. E vejam só, Raquel era a esposa favorita de Jacó.
era aquela que ele amava com todo o seu coração e que lhe deu José, o seu filho favorito, e Benjamim, o seu segundo filho favorito. Mas ele não pede para ser enterrado onde ele sepultou Raquel. Ele pede para ser enterrado junto com seus pais. Por quê? Porque a confiança e a fé de Jacó nas promessas de Deus são maiores do que qualquer coisa. E simbolicamente, eles querem estar reunidos à terra, a possessão de Abraão, a terra que seus pais compraram. Ele quer simbolicamente estar reunido, portanto, aos pais, de certa maneira, aos pais fundadores daquela nação que foram chamados e que também, como ele, não viram o cumprimento da promessa. Mas ele expressa a sua fé nesse último mandamento, nessa última ordem que ele dá aos seus filhos, ao povo de Israel recém-formado que está habitando no Egito e prosperando muito no Egito. Assim, Jacó morre e José tem uma situação que pode ser um pouco complicada para ele. Ele tem que pedir a Faraó para sepultar o seu pai em Canaã. E isso pode ofender Faraó, porque o Egito é próspero, lá eles têm todos os seus rituais de sepultamento. E José é um oficial do Egito, que de certa maneira, em muitos aspectos, vive como um egípcio. E para Faraó deixar que o seu principal servidor vá até Canaã pode ser perigoso. E ele pode ficar ofendido. E pode não dar essa autorização. Mas José se arrisca. Em primeiro lugar, ele manda que outras pessoas falem por ele, pede para que altos oficiais de Faraó falem primeiro com Faraó e diz: olha, meu pai morreu, e ele preparou uma sepultura lá em Canaã. Por favor, autorize-me que eu vá e o sepulte naquele local. E José mostra aqui novamente sabedoria, porque veja bem, Jacó pediu para ser enterrado lá por uma questão de fé. É a promessa, o Deus de meus pais, o único Deus verdadeiro me prometeu essa terra e eu quero estar lá naquela terra. Não é nessa terra pagã, com esses deuses pagãos que eu quero ser sepultado. Eu quero simbolicamente expressar a minha fé sendo enterrado na terra com meus pais, que Deus prometeu. Se José falasse isso para Faraó, isso poderia ofender Faraó. Então, José usa um argumento, ele contextualiza a sua mensagem e usa um argumento que na cultura egípcia seria facilmente compreendido. Ele diz o seguinte: olha só, meu pai preparou uma sepultura, aquela sepultura é importante, e os egípcios valorizavam muito isso. Vocês sabem, vocês estudaram história, né? Estudaram o Antigo Egito na escola, os egípcios preparavam, embalsamavam o corpo, mumificavam, preparavam uma sepultura, fizeram as pirâmides, que são túmulos. Os homens poderosos ficavam a sua vida preparando um lugar para serem sepultados, porque ele entendia que aquele lugar era um portal para a vida após a morte. E assim eles seriam bem recebidos na vida após a morte. Então José ele diz mais: olha só, meu pai também fez isso, só que ele fez isso lá em Canaã, ele preparou uma sepultura, sabe? Ele tem um lugar preparado para ele. Então não seria justo eu sepultá-lo aqui. Ele quer ser sepultado naquele lugar preparado. E Faraó entende isso como algo justo e adequado. Sim, de fato, vai lá. Tem todo o direito de fazer isso, porque Faraó está pensando na vida após a morte. Então, autoriza que José vá. E assim, eles fazem um embalsamento do corpo de Jacó, lamentam Jacó por 40 dias, e por 70 dias, na verdade. Por 40 dias preparam, por 70 dias lamentam. E esse tempo todo indica que Jacó estava sendo sepultado como um rei, como uma liderança. E é feito um cortejo que leva o corpo de Jacó, e todos os filhos de Israel vão, e ficam apenas as suas mulheres, as crianças e os animais, talvez como uma garantia para Faraó de que eles voltariam, né? Mas eles vão, todos eles vão, inclusive José, fazem toda uma longa jornada, que inclusive chama a atenção dos cananeus que moram naquela região, e Jacó, depois de um período de lamento, é sepultado naquele lugar em que Abraão havia comprado para sepultar os seus filhos. E assim, depois todo o povo volta para o Egito, e nós temos a conclusão do livro de Gênesis. E vemos que, apesar dos irmãos também concordarem com Jacó, cumprirem o seu desejo, expressarem sua fé ao sepultarem seu pai na terra prometida, na terra da promessa, eles, quando voltam, eles começam a desconfiar novamente,
do cuidado providencial de Deus sobre a sua vida e pensam que José pode querer se vingar deles por todo o mal que eles haviam feito a José no passado. Então, o verso 15 do capítulo 50 nos diz: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, e aqui talvez o verso-chave de toda essa longa narrativa da história de José, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Os irmãos temeram, novamente duvidaram. Olha, poxa, morreu Jacó. Jacó era como que aquele vínculo, aquela autoridade que impediria José de se vingar pelo fato de que os irmãos quiseram matá-lo e o venderam como escravo e lhe causaram tanto sofrimento em sua vida. Com medo disso, eles primeiro mandam emissários para falar com José. Olha, veja bem, Jacó disse que, em vida, nosso pai disse que tu deveria nos perdoar. Mas vejam que em nenhum lugar a Bíblia relata essa suposta fala de Jacó para José. Talvez até os irmãos estivessem, talvez, eu não posso dizer isso, mas talvez eles estivessem até inventando essa suposta ordem de Jacó enquanto em vida, porque eles tinham medo de José, eles tinham medo do que José poderia lhes fazer. E eles não confiam, inclusive, que foi Deus que estivesse por trás de tudo o que aconteceu para lhes preservar. E a Bíblia nos diz que quando esses emissários fazem essas afirmações, esse pedido a José, José chora. Por que José chora? Possivelmente por vários motivos. Talvez chore porque se lembre de seu pai. Mas provavelmente também chora ao ver que seus irmãos ainda não confiam nele. Ao perceber e a lembrar de todo o mal que passou. E ao pensar que, portanto, que apesar de todo bem, e 17 anos se havia passado desde que os irmãos se reencontraram, aquele reencontro emocionante, que eles se abraçaram, se beijaram, foram recebidos. Já haviam se passado 17 anos e os irmãos ainda continuam desconfiados de que José queira o mal deles. José chora então. E os irmãos, ao saberem disso, vão até José pessoalmente, se curvam diante dele e se oferecem como escravos. Mas José diz: não temam, levantem-se, eu não estou no lugar de Deus. Ou seja, eu não posso fazer mal a vocês, não me compete. Mais ainda, e José olha e ele tem uma visão mais ampla do que a dos seus irmãos. Ele não foca apenas o mal que os irmãos lhe fizeram, mas ele diz: vocês intentaram mal, mas Deus tornou o bem. Dependendo da maneira como isso é traduzido, tem traduções que dizem: vocês tentaram mal, mas Deus bem. É como que Deus não foi pego de surpresa pela maldade, tudo de alguma maneira estava no plano de Deus, mas Deus faz esse mal, usa o mal que o ser humano é responsável para o bem do seu povo, e para o bem inclusive daqueles que fizeram o mal. Nesse caso, José vê, portanto, a providência agindo por detrás de todos os acontecimentos. Então, Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Agora a salvação. Os egípcios estão salvos da fome, vocês estão salvos da fome. Deus usou o mal, a maldade de vocês para trazer salvação. E é esse verso que novamente nos faz lembrar que muitos séculos depois, Jesus Cristo veio ao mundo e também ele vive, e pela maldade do povo, dos descendentes de Judá,
pela maldade da liderança e pela maldade do próprio Judas, maldade essa pela qual eles são responsáveis, sim, mas Deus usa essa maldade para fazer o bem, ou seja, trazer salvação, e não apenas para os 12 discípulos, que representam os 12 filhos de Israel, mas para todas as nações e todos os povos, cumprindo de uma vez por todas com as profecias e as promessas que Deus faz a Abraão, de que ele seria uma bênção para todas as nações e que nele seriam benditas todas as nações da terra. Deus transforma o mal em bem. Deus usa o mal da humanidade para trazer o bem. E é somente o Deus de Israel que pode fazer isso, porque Ele é um Deus soberano. E Ele tem poderes para fazer isso. Ele tem o controle de todos os fatos da história. É a sua providência, é o seu cuidado paternal e amoroso. E assim José consola os seus irmãos com essa palavra. E é dessa maneira que Gênesis vai ser concluído. Ele se conclui, a narrativa é conclusa aqui nesse livro, com o povo de Israel no Egito, os filhos de Israel no Egito vivendo em paz, a família reconciliada, prosperando, separada dos egípcios, mas prosperando mais do que os egípcios. E assim os versos finais, que narram a morte de José, são apenas uma nota de rodapé inacabada, que nos mostra que ainda muita água haveria de rolar para que as promessas de Deus se cumprissem. José habitou na terra do Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Viu também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. E disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José na idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. E fim. Assim termina o livro de Gênesis. José morreu, 110 anos, a idade perfeita, a idade de prosperidade, de uma vida plena, cheia de bênçãos, mas ele morreu. O embalsamaram, botaram ele num caixão no Egito. As promessas de Deus aguardam cumprimento, ainda não se cumpriram. Ele está sepultado no Egito. Mas ele expressou, momentos antes da sua morte, a confiança no Deus das promessas. E ele usa uma palavra, inclusive, que é uma palavra muito significativa no hebraico. Deus vos visitará. A expressão Deus vos visitará, ela aparece depois no livro de Êxodo, quando Deus se manifesta e liberta o povo da escravidão. Ela também vai aparecer em outros momentos da história de Israel, quando Deus se faz presente e traz libertação, às vezes até mesmo para trazer juízo sobre o seu povo. Mas é a presença de Deus no seu povo. Deus vos visitará, ou seja, em algum momento Deus virá e vos fará, e eu não sei qual é esse momento, eu não sei, estou morrendo, muito tempo se passou, mas em algum momento aquele Deus que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó uma terra, ele virá, vos visitará e vos fará subir, ou seja, sair daqui do Egito e subir para Canaã, para a terra prometida. E quando isso acontecer, levem os meus ossos, porque eu também quero ser sepultado em Canaã. Eu também, de alguma maneira, simbolicamente, quero participar das bênçãos da terra. Eu não quero ficar aqui no Egito. E José, de todos os filhos, era aquele que foi mais assimilado pela cultura egípcia. Ele provavelmente se vestia como egípcio. Ele falava o egípcio. Ele estava na corte de Faraó. Ele tinha relação com as pessoas. Ele comia como egípcio, convivia com os egípcios. Mas ele não esquece as suas origens, ele não esquece que ele é também um peregrino em terra estranha. Ele está, como seus irmãos, também peregrinando. Apesar de parecer um egípcio, ele não é. E ele tem fé, e ele crê que Deus um dia cumprirá as suas promessas. Ele dá ordens muito claras para que ele volte para lá, que ele não seja colocado num túmulo luxuoso do Egito ou numa pirâmide, mas ele quer estar lá com os seus pais, numa sepultura, em algum lugar daquela terra que Deus prometeu.
E assim, nós nos encaminhamos aqui para o final da nossa mensagem com as aplicações que recapitulam, de certa maneira, também todo o livro de Gênesis, porque ao longo de todo o livro de Gênesis, o que nós vemos aqui? É um Deus que cria todas as coisas, mas a humanidade estraga a criação de Deus por meio da sua desobediência, por meio do seu pecado. E por causa do pecado, Deus tem que recomeçar o seu processo, um processo de reconciliação, um processo de recuperação do paraíso perdido. Ele promete que haverá uma semente da mulher que esmagará a semente da serpente. E muito cedo na história humana, nós vemos que esse conflito começa em Caim e Abel. Abel representando a semente da mulher, filho da promessa, Caim a semente da serpente, mas Caim mata Abel. E toda a maldade se concentra na descendência de Caim. Mas Deus cumpre a sua promessa dando um outro descendente para Eva, por meio do qual as promessas de Deus se cumprirão. Mas a maldade multiplica, então Deus manda um dilúvio para que tenha um recomeço. E da descendência da mulher, há um homem que preserva a humanidade, na sua descendência, que é Noé. E na descendência de Noé, dos seus 3 filhos, de um deles, Sem, vai sair uma descendência prometida. Mas à medida em que a humanidade começa a se multiplicar novamente as coisas começam a dar errado, a tal ponto que a humanidade tenta construir uma cidade para alcançar o céu e não depender de Deus, autonomia. O ser humano não quer saber de Deus. Ele não quer seguir a lei de Deus, ele quer seguir a sua própria lei. O ser humano tenta ser Deus novamente, como tentou lá no Jardim do Éden. E assim Deus destrói esses planos. E quando tudo parecia perdido, ele resolve recomeçar os passos de Adão, chamando um homem, Abraão, que adorava deuses lá naquela terra idólatra, na Mesopotâmia, mas Deus se revela a ele e o chama, o escolhe e o chama para ir para uma terra que ele daria. E lá haveria uma descendência, e essa descendência serviria de bênção, ela teria uma terra e serviria de bênção para todas as nações. Abraão vive, morre, ele tem um filho que inclusive ele achava que não teria. Esse filho, por sua vez, também achava que não teria um filho. Ele ora e a sua esposa engravida. E ela tem 2 filhos, mas Deus escolhe um dos filhos, o menor e não o primogênito. E aí começam, veja bem, Isaac não era o primogênito, mas era o escolhido. Jacó não era o primogênito, mas foi escolhido. Jacó teve 12 filhos, e quem não era primogênito foi escolhido, José e também, em certo sentido, Judá. Jacó tem os seus 12 filhos, que aí sim se forma um povo, e para preservar o seu povo de uma assimilação ali na Canaã, porque eles estavam se misturando, eles já estavam se casando com as mulheres cananeias, Deus conduz a situação e os leva para o Egito, e lá no Egito eles são discriminados pelos egípcios, e Deus assim os preserva, sem contaminação, os preserva num lugar, preserva a sua fé ao longo de 400 anos. Mas onde está a terra e onde estão as promessas? Gênesis conclui com uma nota de fé. As promessas de Deus se cumprirão em algum momento. Deus abençoou Abraão, abençoou Isaac, abençoou Jacó, abençoou os 12 filhos, mas ele tem muito mais ainda. E, portanto, o povo de Deus aguarda as suas promessas. E é por isso que Abraão, em muitos sentidos também Isaac e Jacó, são considerados os pais da fé. Especialmente Abraão, mas em algum sentido também os seus descendentes, os patriarcas. Porque Hebreus capítulo 11 vai nos dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas,
Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo se manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E ele continua: pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Aquilo que nós acabamos de ler aqui, José e Jacó. É tudo pela fé. E lá no verso 39, o escritor de Hebreus vai concluir sobre eles e sobre muitos outros. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que Hebreus está dizendo, em outras palavras, é que a fé de Abraão, de Isaque e Jacó foi fundamental para o estabelecimento deste povo, e que essa fé, por sua vez, foi aquilo que agradou a Deus. Por isso o capítulo 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, por sua vez, o que é a fé? É a certeza das coisas que não se esperam, ou melhor, certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. Se nós vemos as coisas e acreditamos nela, nós já não vivemos por fé, vivemos por fatos. Abraão, Isaque, Jacó e José viveram por fé e expressaram sua fé nos últimos momentos da sua vida. Ao longo do livro de Gênesis, o que nós vemos é um chamado à fé e à esperança nas promessas de Deus. E hoje, novamente, esse chamado é feito a nós, porque tanto quanto Abraão, Isaque e Jacó foram peregrinos na terra, nós também somos hoje peregrinos na terra. E talvez a nossa situação seja mais ou menos como a de José e os filhos de Israel no Egito. Ou seja, nós estamos no mundo. Nós estamos envolvidos com uma cultura que é hostil ao Evangelho, que é hostil ao reino de Deus. Nós estamos envolvidos com uma cultura que diz que a única coisa que existe é esse mundo. A única coisa que existe é aquilo que nós podemos ver e tocar. A única esperança que eu posso ter é o que eu posso conquistar aqui materialmente, com as minhas finanças, com o meu dinheiro, com a minha prosperidade. Mas Hebreus nos faz lembrar que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E que, portanto, se nós ainda não vimos em nossas vidas todas as promessas de Deus se concretizarem, nós somos chamados a crer tanto quanto fizeram os antigos pais da fé. Nós temos uma pátria celestial, nós temos também, como Israel do Antigo Testamento, uma terra que nos aguarda. E isso não é, como dizem os marxistas ou como dizem os naturalistas de hoje, não é uma esperança infantil da mente humana e muito menos uma alienação que se cria para os pobres não pensarem nem em mudar a sua condição de vida. Não é absolutamente nada disso. Essas são interpretações diabólicas da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá as promessas certas e podemos ter a certeza por quê? Porque Deus já mostrou a sua bondade, a sua fidelidade ao longo da história. Ele mostrou isso na vida de Abraão, Isaque, Jacó e José, e Ele mostrou isso também ao enviar o seu Filho Jesus Cristo. Ele nos visitou. A visitação máxima de Deus não foi lá no Êxodo, mas foi com a encarnação do Filho de Deus. O próprio Deus assume a condição humana, sofre, vive, morre, ressuscita, para que nós pudéssemos nos já juntarmos ao povo escolhido e sermos também considerados herdeiros das bênçãos de Abraão e, portanto, herdeiros de um novo céu e de uma nova terra onde já não haverá mal, dor e tristeza. Mas enquanto este novo céu e nova terra não se concretizam aqui no mundo em que nós estamos, um dia isso acontecerá quando Jesus voltar, enquanto esse dia não chega, o nosso chamado é viver por fé.
E aí, meus irmãos, é importante lembrar disso. Às vezes se tem um conceito equivocado de fé. A gente pensa assim, não, fé é assim, ó, eu creio que Deus vai me dar isso aqui agora, porque eu ordenei, porque eu determinei. Mas esse não é o conceito bíblico, o conceito de Hebreus de fé. O conceito de fé não é eu acreditar que Deus vai me obedecer porque eu tenho uma fé gigantesca. Fé na Escritura é crer nas promessas de Deus contra toda a aparência e contra toda a expectativa humana. Inclusive fala o contrário e nos induz a pensar o contrário. Nós temos fé que Deus cumprirá e mesmo que eu não veja com os meus próprios olhos nessa vida, eu ainda assim creio que Deus tem algo para mim e algo maior. É importante lembrar mais uma vez, meus irmãos, Abraão pode ter sido próspero, José pode ter sido próspero, mas eles não viram a concretização de todas as promessas de Deus na sua vida. Nós, possivelmente, também não venhamos ver com os nossos próprios olhos a vinda de Jesus Cristo. Mas se nós não crermos que esse dia chegará e que estaremos com Ele na nossa presença, nós não temos fé. A Bíblia hoje nos chama, portanto, a crer e pautar as nossas vidas por nosso Senhor Jesus Cristo e pelas promessas que Ele faz a nós. Isso, por sua vez, vai determinar novamente o nosso estilo de vida, as nossas escolhas e tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a nossa vida demonstra que temos fé e que levamos Deus a sério? Ou será que ela demonstra, na verdade, uma falta de fé e uma vida apenas de acordo com as circunstâncias do momento? Essa, portanto, é a primeira aplicação. A fé como certeza das coisas que não se veem. E a segunda, apenas como encerramento. A segunda e última. Deus está restaurando todas as coisas e cumprirá as suas promessas por meio de seu povo. Gênesis, portanto, nos mostrou todo esse trabalho de Deus de restauração. E Ele fará isso por meio de um povo. E Ele preservará esse povo para que as suas promessas se cumpram. E hoje, mais de 3.000 anos depois, mais de 3.500 anos depois do que se passa com José e com o povo de Deus no Egito, nós podemos ter a certeza, nós podemos saber que somos também parte do povo de Deus. E, portanto, as promessas de preservar o seu povo, a promessa de guardar o seu povo se aplica a nós hoje. A mensagem de Gênesis, apesar de parecer inacabada, ela é atual e ela é consoladora para o povo de Deus hoje, porque nós podemos ter essa certeza de que suas promessas se aplicam a nós e podemos ter a certeza que Ele nos trará salvação, que Ele consumará a salvação. Então a fé da qual nós falamos na primeira aplicação não é algo vago, não é simplesmente algo nosso, mas ela se baseia em promessas que cumpriram e promessas que ainda se cumprirão e que aguardam cumprimento. Deus é fiel, e assim como Ele agiu no passado, na história, Ele agirá no presente e agirá no futuro, e nós um dia estaremos com Ele na cidade. A cidade é a nova Jerusalém, a nova terra prometida, no novo céu e na nova terra, onde todos os inimigos da nossa alma, o pecado, o mal e a morte, serão definitivamente derrotados, e onde veremos face a face aquele que nos visitou e nos salvou. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai amado, nessa manhã em que estamos encerrando a nossa série no livro de Gênesis, nosso coração se alegra quando lembra das tuas promessas, não apenas ao Israel étnico, não apenas aos patriarcas, não apenas aos filhos de José, mas as promessas a todo o teu povo, ao teu povo que inclui todos aqueles que creem em Ti por meio de Teu Filho Jesus Cristo. E nessa manhã nós renovamos, Senhor, novamente o nosso compromisso contigo. E oramos para que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos consolando, nos confortando, fortalecendo a nossa fé, para que diante das angústias, diante das circunstâncias desse mundo, diante da cultura em que vivemos,
Não venhamos a fraquejar, não venhamos a nos desesperar, não venhamos a nos desanimar em meio às nossas peregrinações, em meio à nossa caminhada. Que não venhamos a nos acomodar ao lugar onde nós estamos, porque temos uma outra pátria a qual pertencemos. Que Tu possa, Senhor, nos fortalecer e nos conduzir nessa jornada e nessa peregrinação, para que possamos alcançar a pátria celestial, que possamos estar contigo por toda a eternidade. Fortalece, Senhor, em nossos corações, portanto, a confiança em Tuas promessas e nos capacita para que possamos levar ao mundo, Senhor, compartilhar com o mundo as promessas que Tu tens para todos aqueles que creem em Teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.